Fala aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Apocalipse, capítulo de número 4, sem delongas. Você já me conhece, sabe que eu não gosto de enrolação. Às vezes eu começo a ver um vídeo, depois de 5 minutos de vídeo, o cara vai falar o que realmente está no título do vídeo, né? Então, Apocalipse, capítulo de número 4, dando sequência no estudo que nós estamos fazendo sobre o livro de Apocalipse. Vamos ler o capítulo e já vamos entrar expondo algumas coisas, tá? Lembrando que é um estudo básico, não tem como se aprofundar muito, porque senão o vídeo ficaria com 3, 4, 5, 6, 7 horas de vídeo. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, glória a Deus. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto de homem, e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de óleo ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões se prostrarão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus. Então, para a gente já iniciar o estudo, versículo de número 1, como sabe aqui, o capítulo número 4, logo após as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, 7 igrejas, que a gente já fez o estudo. E versículo de número 1, João vai escrever: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Quando a gente já percebe nesse versículo de número 1, que João ele enxerga uma porta aberta no céu para ele. E onde João estava? Na ilha de Patmos. João estava na ilha de Patmos, isolado, trancafiado, humanamente sem saída. Ele deveria olhar para todos os lados e não via saída nenhuma, não via uma escapatória, não via algo que ele pudesse se livrar daquela ilha. E ele, logo no capítulo de número 1, fala que ele estava ali por causa da palavra, por causa da perseguição ao Evangelho de Cristo. E quando nós vemos esse versículo aqui, a gente vê que o escape de João, ele veio de onde? Do céu. Ele olha ao redor dele por todas as direções, como aquele louvor do Juliano Sommer: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me,
seguro em tuas mãos. Tudo está caindo ao redor, tudo está perdido, não tem escapatória, não tem saída, mas no céu existe uma porta aberta para ele. O escape dele veio do céu. Então, quando tudo está fechado aqui na terra, sempre vai ter uma porta de Deus aberta no céu para a gente. Como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, perceba que a voz como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando eu olho para esse versículo de número 1, eu já vejo uma tipificação do arrebatamento. Por que eu digo isso? Uma tipificação do arrebatamento. Porque esses 24 tronos, essa palavra tronos no original vai falar tronos pequenos, menores do que o trono que está no meio, que é o trono de Deus. Esses 24 tronos com esses 24 anciões, no meu entendimento, eu, Fernando, simbolizam a igreja de Cristo. 12 simbolizando as 12 tribos de Israel e 12 simbolizando os 12 apóstolos de Cristo. As 12 tribos de Israel, os irmãos já conhecem, e os 12 apóstolos. Dentre esses 12 apóstolos, acredito eu, que não seja Matias que esteja representando aqui, e sim Paulo. Se bem que, na verdade, a gente vai ver que são 13 tribos e também 13 apóstolos, mas eu não vou falar isso aqui nesse vídeo para não confundir os irmãos. Mas 12, ele vê no céu 12 tronos com mais 12 e 24 anciões. 12 tronos representando os 12 apóstolos e 12 tronos representando a antiga aliança, ou seja, os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. Representando velha aliança, ou seja, Antigo Testamento, né? Antes de Cristo, e representando depois de Cristo. 12 mais 12, 24. Ou seja, a totalidade da igreja. A totalidade da igreja. Ou seja, se João sobe ao céu e quando ele tem a visão, a igreja já está no céu, simboliza que já aconteceu o arrebatamento. Então, eu acredito, na minha inteligência e na minha sabedoria muito limitada, muito mais do que muitos outros estudiosos aí, que no versículo de número 1 já está fazendo a tipificação do arrebatamento. Voz de trombeta, sobe para cá, ou seja, ele é arrebatado aos céus, ele é elevado aos céus, e quando ele chega no céu, ele contempla a igreja no céu, junto com os 4 seres, adorando aquele que está no meio do trono. Quem está no meio do trono? Deus, o nosso Senhor, Salvador. Ele está no meio do trono. Por volta dele tem 24 tronos, com 24 anciões, com suas 24 coroas. Coroas vai falar de quê? Galardão. Ou seja, a igreja já está no céu, a igreja já está com as suas vestes brancas, que ele vai dizer aqui no versículo de número 4, 5 e 6, com vestes brancas, né? Mais especificamente, versículo de número 4, vestes brancas e com galardão. Ou seja, a igreja já está no céu. A igreja já foi arrebatada no capítulo de número 4. A igreja já está com seu galardão. A igreja já está justificada, santificada com suas vestes brancas, que são uma das promessas, várias promessas no caso do Apocalipse. Não é isso? Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo de número 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas.
Olha, o vencedor, aquele que vencer, aquele que... E de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, a gente vê que aqui eles já estão com as vestes brancas. Então, acredito eu com muita convicção que capítulo de número 4, versículo de número 1, a igreja é arrebatada. Imediatamente achei meu espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, falando de Deus. E esse que se acha sentado é semelhante ao espectro, a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, acabei de dizer agora, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco. Vestiduras brancas falam de quê? Justificação, santificação. Já estão justificados, santificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Em cuja as cabeças estão as coroas de ouro. Vamos ver. Capítulo de número 2, versículo de número 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eles estão no céu com o quê? As coroas de ouro. Versículo 26 e 27 do mesmo capítulo. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. E com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai. E dar-lhe também a estrela da manhã. Capítulo 3 que a gente já leu, versículo 4, 5, 11 e 21. Depois vocês lêem em casa. Vai estar também fazendo uma referência muito forte a esse versículo. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Esses relâmpagos, vozes e trovões, eles vão falar de justiça, juízo e julgamento de Deus. Porque ao mesmo tempo que é arco-íris, ao mesmo tempo que é pedra de sardônio, coisa linda, também são coisas estrondosas. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é paz, mas ele também é aquele que julga. Ele é um Deus benigno, bom, manso, mas ele também é um Deus que vai vir para julgar as nações. Então, não existe aquela questão que Deus ele é só bonzinho. Ou Deus ele é só um Deus julgador, um Deus punidor. Não. Deus, ele é Deus. Por um exemplo, se alguém fez algum mal a mim, e o Senhor Deus, ele julga aquela pessoa que me fez mal, para aquela pessoa é julgamento. Para mim, Deus está agindo para com amor com a minha vida. Mesma coisa, se eu faço mal a alguém, Deus ele age com justiça para com a minha vida e em amor a outra vida. Então depende do ponto de vista que a gente está vendo. Deus, ele é em essência amor, paz, benignidade. Ele é, mas ele também é justiça, fogo consumidor. Um Deus que virá para julgar as nações. Esse é o Deus, em sua totalidade. Por isso que está falando que do mesmo trono que tem amor, tem paz, tem coisas lindas, esmeralda, arco-íris, o mesmo trono que tem isso tudo, também tem relâmpago, tem voz de trovão. Ardem, e do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Já expliquei isso em outros vídeos. Há também diante do trono um como um mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante a homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então,
4 seres viventes. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vocês lembram lá de Isaías, que existiam também 4 seres e eles também tinham 6 asas? O que acontece em Isaías? Aqueles seres também estão adorando a Deus. Esses seres angelicais aqui, segundo o livro de Isaías 6, são serafins, né? Isaías fala que são serafins. Qual o objetivo deles? Adorarem o Senhor. Olha o que está dizendo aqui no versículo de número 8. Não tem descanso, nem de dia nem de noite. Eles são 24 horas adorando ao Senhor. 24 horas adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então a adoração a Deus, ela nunca cessa. Se eu parar de adorar, ou você parar de adorar, a adoração vai continuar do mesmo jeito. A oração nunca vai parar. A adoração a Deus é 24 horas constante. É por isso que quando a gente lê João capítulo de número 4, João capítulo de número 4 vai dizer o quê? Que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Adoração ele tem 24 horas, mas ele quer pessoas, adoradores genuínos, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, ele está preocupado com quem está adorando. Quando a gente vai para Gênesis capítulo de número 4, a gente vai ver que primeiro o Senhor se atenta para Abel, depois para a sua oferta. Primeiro o Senhor se atenta para Caim, depois para a sua oferta. Abel, adorador top. Opa, o sacrifício dele foi aceito. A adoração dele foi aceita. Caim, olhou para Caim e falou: não, Caim eu já rejeitei. Então nem a adoração dele o Senhor queria. Ou seja, primeiro o Senhor olha para o ofertante, depois para a oferta. Primeiro o ofertante, depois a oferta. Porque se o ofertante estiver quebrado, estiver escangalhado, estiver ruim, nem a oferta dele Deus vai aceitar. Então por isso que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Porque se o adorador não for verdadeiro, nem a adoração dele o Senhor está recebendo. Pega essa aí, tá? Se o adorador não for verdadeiro, nem a adoração dele o Senhor está recebendo. Então, captou, né? Captou a mensagem para mim e para você. E quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graça aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões portar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas, ou seja, depositarão os seus galardões diante do trono, proclamando: olha, o que é mais importante que é o galardão, eles vão depositar e vai dizer: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Para encerrar esse vídeo, irmãos, às vezes nós queremos nos achar tão dignos. Ah, que fulano não é digno de fazer isso, que o fulano não é digno de tocar. Irmão, ninguém é digno de fazer nada. Eu não sou digno. Quando aquele centurião vai falar com Jesus sobre o servo dele que está doente, alguém fala: ó, pode atender ele, que ele é digno. Alguém fala com Jesus: olha, pode atender esse centurião porque ele é um homem bom, ele é digno. Aí quando Jesus vai falar com ele, ele fala: Senhor, eu não sou digno de que vás até minha casa. Ele reconhece que ele não é digno, ele reconhece a autoridade espiritual e ele sabe que quem era verdadeiramente digno era Jesus, ele não. Porque às vezes nós queremos nos achar tão dignos, a gente julga tantas pessoas, a gente aponta tantas setas, né? A gente joga seta, joga pedra, fala: o fulano não podia estar ali, o ciclano não podia estar ali, o fulano não é digno de estar na escola bíblica, o ciclano não é digno de estar pregando, o ciclano não é digno de estar tocando, e a gente só vai apontando setas, jogando pedras. Mas eu tenho uma notícia, irmão: ninguém é digno. A gente faz o máximo para
estar perto de Cristo, para se santificar, para se apartar do pecado, mas digno nenhum de nós somos. É por isso que chega Apocalipse, capítulo número 5, né? Os seres de João, eles olham para debaixo da terra. Não tem ninguém digno. Para abrir o livro, olha, não tem ninguém digno. Aí eles olham para a terra. Não tem ninguém digno. Não acharam ninguém digno na terra toda, no universo não tem. Aí eles pegam um olho no céu. Eles olham no céu. E lá, nem lá no céu não tem ninguém digno. Então, irmão, vamos parar com isso. Digno é só Ele. Olha, tu és digno. Olha o que a igreja declara para Ele. A igreja declara, nós somos dignos de estar aqui. Então, tu és digno, Senhor, de receber a glória. Nós não somos dignos de receber glória, irmãos. Honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Esse Deus que a gente serve, Ele é digno. Então vamos fazer o retrospecto final e dar uma aprofundada no assunto. Olha só que interessante. João é arrebatado aos céus. Chega lá no céu, 24 anciões. Dentre esses 24 anciões, ele vê ele mesmo lá sentado. Ele fala, opa, eu tô ali. Gente, eu tô no céu. Não é impossível, irmãos. Isso é uma profecia, uma revelação. Então ele mesmo se vê assentado na cadeira. Ele se vê assentado na cadeira. Ele está se vendo assentado na cadeira, porque se ele é um dos 12 apóstolos, ele está lá. Então ele se vê assentado na cadeira. E o que acontece? No trono, no meio tem um trono, onde Deus está sentado, tá? Em volta desse trono tem 24 tronos, velha aliança, as 12 tribos de Israel, nova aliança, os 12 apóstolos, certo? Por cima do trono, os 4 seres viventes voando, acredito eu ser serafins, né? Serafins, seres inflamados. Já viu a palavra serafim no original? São seres que ardem em fogo, seres inflamados, né? Seres afoguentados, com 6 asas, sendo que aqui eles não estão com as faces cobertas. Em Isaías, com 2 eles cobrem a face. Em Apocalipse, eles estão com as faces descobertas. E os 24 anciões estão com vestes brancas e estão coroados. Ou seja, a igreja está ali no céu. Agora vamos entender o que representa isso. Não sei se os irmãos sabem, mas no Antigo Testamento, quando Deus fala com Moisés para ele construir o tabernáculo, e Moisés ele arma o tabernáculo no meio do deserto, esse tabernáculo era armado no meio do deserto, certo? O tabernáculo estava armado, tinha o santo lugar, o pátio, o santo dos santos, certo? No santo dos santos tinha a arca da aliança, 2 querubins, né, com as suas asas, uma apontada para a outra, encostando uma na outra, por cima da arca da aliança, né? Em volta do tabernáculo ficavam acampados as 12 tribos de Israel. 3 tribos em cada canto. 3 tribos no canto norte, 3 tribos no canto sul, 3 tribos no canto oeste e 3 tribos no lado leste. Cada tribo dessa era simbolizada pela sua bandeira principal. Por exemplo, Judá era simbolizada por um leão, né? Judá era simbolizada por um leão. As demais tribos, cada uma simbolizada, uma por uma águia, outra por um rosto de homem e outra por um bezerro. Então, 4 figuras, que são as quatro cabeças dos 4 serafins que estão no Apocalipse. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende o que está acontecendo no Velho Testamento, a gente entende o que acontecia no céu. É por isso que o Senhor fala com Moisés quando ele vai dar as ordens. Olha, faz segundo o modelo que você está vendo aqui no céu que eu estou te mostrando. Então Moisés, ele trouxe para o mundo físico algo que já existia no mundo espiritual. Ou seja, o tabernáculo armado no céu, na terra, com as 12 tribos em volta, com os 4 rostos das 4 bandeiras, leão, bezerro, homem e águia, estavam representados na terra.
era um tipo do que tinha na terra, do que tinha no céu. Era um tipo na terra do que tinha no céu, né? O que é um tipo? Um tipo, ele é uma figura, uma sombra de algo que realmente existe. Por um exemplo, quando a gente vai ver na Bíblia, José tipificava Cristo. A gente vai ver que Isaac tipificou Cristo ali no altar. Mas quando Cristo verdadeiramente veio no Novo Testamento, acabou os tipos. Porque o original chegou, então já não se fala mais por tipo. A gente não vai ver ninguém tipificando Cristo no Novo Testamento, acabou. Só tinha no Velho. Por quê? Porque eles eram a sombra do que viria, o original, né? O original veio, aqueles que são a sombra não precisam mais. A partir do momento que o original se revela, não precisa mais de um tipo. O original se revelou Cristo, acabou, não tem mais ninguém tipificando Cristo. Ninguém tipificando a Cristo. Porque ele já veio. Então, se ele já veio, acabou as figuras de linguagem. A mesma coisa, o tabernáculo. O tabernáculo era um tipo. Lá no céu, nós veremos como é. E a gente sabe que o que tem aqui na terra é só uma sombra do que tem no céu. Então, esse sistema de adoração que tinha aqui em Apocalipse era o mesmo sistema de adoração que existia na época de Moisés. O templo, as 12 tribos reunidas em volta do templo, as 4 bandeiras de animais. Ou seja, os 4 serafins ali, com as 4 cabeças de animais, estão representando a totalidade da igreja no Velho Testamento. Ou seja, os serafins não poderiam vir ali no Antigo Testamento se materializar, porque eles só ficam diante da face de Deus. Ou seja, eles não podem se misturar com algo que não é santo. É por isso que eles ficam de dia e de noite, eles não saem dali, só ficam ali adorando a Deus dia e noite. Porque eles são seres que só ficam ali na santidade. Então, como eles não poderiam se materializar e vir à terra e chegar ali e ficar em volta do tabernáculo ali voando, adorando a Deus, o que Deus fez? Ele deu um tipo a Moisés, uma sombra, para Moisés pegar e fazer. Então Moisés veio e fez a sombra. Era uma sombra do que tinha no céu, a adoração. Então, tudo no Velho Testamento é uma sombra do que tem lá no céu. Tudo. Então esse sistema de adoração é uma sombra. Quando a gente vai para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver que os mesmos evangélicos eram também simbolizados pelas 4 cabeças dos animais, né? Mateus, leão, Marcos, representado pelo bezerro, se não me falha a memória, Lucas e João. Cada um representava Cristo por uma bandeira, uma face, né? Leão, bezerro, águia e homem, tá? Por isso que alguns evangélicos falam filho do homem. Outros apresentam Jesus como leão da tribo de Judá. Outros apresentam Jesus como apenas alguém, um salvador. Não é assim? Cada um apresenta Jesus de um jeito. Então, quando a gente pensa nisso aqui, pelo menos quando eu penso nisso aqui, eu penso que tudo que está acontecendo aqui, nesse momento aqui no céu, a igreja adorando, os anjos adorando, é tudo que aconteceu e que está acontecendo até hoje. É interessante a gente lembrar que Jesus, ele veio no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus ele foi anunciado pelos profetas e ele veio como um profeta. Jesus ele veio como profeta para trazer à terra o reino de Deus. É por isso que João pregava no capítulo 3, é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus veio para anunciar o reino, profeta, ele veio para pregar. Ele era um pregador, olha, vai acontecer isso, isso, aquilo, eu sou aquele, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a água. Então, Jesus ele veio como um profeta. Quando Jesus morre e ressuscita, ele passa de profeta para o quê? Para sumo sacerdote, ou seja, Jesus não é mais um profeta. Jesus hoje, no dia de hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que está intercedendo por mim e por você lá no céu. Então Jesus ele é o sumo sacerdote eterno que intercede por nós. Hoje, ele era profeta na época dos apóstolos, né?
Depois que ele morreu e ressuscitou, ele passou de profeta e virou sumo sacerdote. Até então ele está como sumo sacerdote intercedendo por mim e por você. Mas depois de Apocalipse, capítulo de número 4, verso 1, que a igreja é arrebatada, Jesus já não vai vir mais como profeta. Jesus não é mais sumo sacerdote, aí ele vai vir como rei. A partir do momento que a igreja é arrebatada, não precisa mais de sumo sacerdote para interceder por nós. A igreja já foi arrebatada. Então Jesus ele passa de sumo sacerdote e vem como rei, para reinar, para julgar, para decretar, para botar cada coisa no seu devido lugar. É por isso que nós temos que entender que Jesus era um profeta, morreu e ressuscitou. Hoje ele é sumo sacerdote eterno. Tá lá, Senhor, abençoa o Fernando. Ô, Fernando, olha lá, ô, meu Deus. Olha para ele, olha por mim. Se olhar diretamente para ele, vai consumir ele agora. Ele é pecador, ele errou, ele fez coisa errada. Ele é advogado, tá ali. Sumo sacerdote, tá intercedendo. Quando a igreja for arrebatada em Apocalipse, capítulo de número 4, acabou. Jesus não vai interceder por mais ninguém. Acabou o mamãozinho, acabou a intercessão, acabou as lágrimas sendo colhidas. Aí ele vai vir como rei. E como rei, ele vai vir para reinar e julgar. Então, essa é, resumidamente, a figura. Eu tenho muita coisa anotada aqui, mas eu nem olhei. Porque não adianta a gente ficar entrando a fundo, porque ó, o vídeo já está com 31 minutos. Isso é resumidamente o que está acontecendo no capítulo número 4. O arrebatamento da igreja, a adoração que sempre houve no céu, de Isaías 6 e aqui em Apocalipse 4, e que havia no Velho Testamento no tabernáculo de Moisés, e também no templo, né, quando as tribos ficavam acampadas representando os 4 serafins. As tribos representavam os 4 serafins. Tá? Aqui, só que a diferença aqui é o quê? A noiva. A noiva está presente. Até então a noiva não está presente. Nos dias de hoje, enquanto a igreja não é arrebatada, os serafins continuam adorando a Deus dia e noite. Estão lá. Senhor, Tu és santo, Tu és bom, Tu és soberano, Tu és adorado, Tu és digno. Só o Senhor é digno. Eles estão lá, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória. E eles estão lá adorando. A gente está adorando aqui. Os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando. Senhor, me perdoa, eu sou pecador, mas o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Que minha vida glorifique ao Senhor, que o meu dia glorifique ao Senhor, que minha vida glorifique ao Senhor, que o meu trabalho glorifique ao Senhor, que as músicas que eu toque glorifiquem ao Senhor, que as minhas mensagens glorifiquem ao Senhor, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as... Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então a gente está nesse papel hoje, Senhor, nós somos adoradores. O Senhor quer olhar para a gente e enxergar como chegou Abel. Olha lá, olha. Esse adorador que eu quero. Então a adoração dele, às vezes é meio desafinado o louvor, às vezes as palavras não são as melhores, às vezes não tem uma hermenêutica, uma homilética, sei lá quantas palavras dessas que existem. Ele não tem isso tudo. Mas Deus olha para ele e fala, ele é um verdadeiro adorador. Então eu estou recebendo a adoração dele. Então isso é o que Deus espera de nós hoje, verdadeiro adorador que proclama ele. Porque só quem é verdadeiro adorador aqui e for para o céu e entrar nos portões celestiais e ser arrebatado e viver o arrebatamento, que vai viver o que está em Apocalipse capítulo número 4. Então nós o veremos como ele é, ao mesmo tempo que os serafins o estão adorando, nós também nos dobraremos diante dele, ou seja, Senhor, o Senhor continua eterno. Eu estou aqui hoje com veste branca, tive meu galardão, seja lá o que foi que eu fiz lá na terra, se eu fui um bom homem, se eu dei minha vida pelo seu evangelho, isso agora não importa. O que importa é que eu estou aqui com vestes brancas, até estando aqui, com vestes brancas, arrebatado, com o corpo transformado, eu reconheço que Tu és digno, que é o que a igreja declara aqui. Olha, Senhor, Tu és digno. Ou seja, nem eu estando aqui, eu estou no céu, eu fui arrebatado, eu subi, eu estou junto com os anjos, eu estou contemplando o Senhor como o Senhor é, eu estou vendo o Seu trono, mas mesmo assim, Pai, eu não sou digno. Tu és digno de receber glória. É por isso que eu te dou glória, Senhor. Tu és digno de receber honra. É por isso que eu sempre te dei honra. Tu és digno de... E Teu é o poder.
Então só quem dá glórias a Deus, quem a vida glorifica a Deus aqui na terra, só quem honra a Deus aqui na terra e só quem declara que o poder todo dele aqui na terra, que vai continuar declarando isso lá no céu. Eu acredito que esses somos nós, servos pecadores, servos errantes, mas amigos de Deus com coração quebrantado, verdadeiros adoradores que queremos o adorar em espírito e em verdade. Espero que os irmãos tenham entendido o capítulo de número 4 de Apocalipse e lembre-se, primeiro Deus olha o ofertante, depois a sua oferta. Primeiro Deus olha o adorador, depois a sua adoração. E só quem é verdadeiro adorador aqui na terra, que vai apenas dar continuidade na adoração que prestou aqui na terra, vai continuar adorando Ele eternamente lá no céu. Aqui é só um ensaio, só um tipo da nossa adoração, que vai ser consumida quando a igreja for arrebatada. E nós continuaremos o adorando lá no céu, para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um aí e que o nome de Jesus seja louvado através desse estudo, tá bom? Deus os abençoe grandemente.